Que a graça de Cristo repouse sobre nossas vidas em mais um domingo, em mais uma manhã. Que o Senhor possa falar conosco, apesar de nós. O Senhor possa nos edificar através da sua santa palavra. Sem delongas, irmãos, queria convidá-los a abrirmos as Sagradas Escrituras no livro de Esdras, capítulo 3, verso 1 ao verso 3. Gostaria de, em conjunto com os irmãos, continuarmos aprendendo através desse livro sagrado, que tanto tem nos ensinado a respeito do culto público, a respeito da beleza da adoração, a nossa necessidade de cada vez mais louvarmos ao Senhor e aprendermos aqui com o povo de Israel como podemos aprimorar o culto ao Senhor. Esdras, capítulo 3, verso 1 ao verso 3. Esdras 3, verso 1 ao 3, assim disse e escreveu o autor sagrado, irmãos. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Oremos, irmãos. Senhor, Deus eterno, só Tu és Deus, Senhor. Não há nenhum outro nos céus e na terra que se compare a Ti, Senhor. Nossa vida, de fato, Senhor amado, depende inteiramente da Tua palavra, ó Deus. Que nessa manhã, Senhor amado, também à noite, nós possamos ser impactados pela Tua palavra, nossos corações sejam esmiuçados através dela, Senhor amado, bem como também reconstruídos para a glória do Teu nome, Senhor. Que o nosso coração seja santificado pela Tua palavra, que os nossos olhos, a nossa boca, as nossas mãos, o nosso caminhar sejam alcançados pela Tua palavra, para que assim nos pareçamos ainda mais com Cristo Jesus. Apesar de nós, Senhor, nos socorre nessa manhã, Senhor. Apesar de nós, fala aos nossos corações em misericórdia e graça. Assim nós oramos em nome de Cristo, no poder do Espírito. Amém. Irmãos, no sermão anterior nós estivemos considerando esse mesmo capítulo, mas nós observamos o verso 1 ao verso 5 e tivemos a perspectiva de analisarmos pelo menos 2 pontos em específico, que o povo de Israel estava reconstruindo o altar, e para isso nós começamos a pensar na importância de como o altar apontava para Cristo, de como a nossa vida ela é encontrada em Deus, diante de Cristo, de como a nossa vida ela é edificada diante de Deus, no altar que simboliza Cristo Jesus. Para além disso, nós observamos também um segundo ponto, na qual nós destacamos que o culto a Deus, o serviço a Deus, ele não pode ser feito à parte da palavra do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, é guiada pelas Sagradas Escrituras. Os nossos hinos, eles devem emanar das Sagradas Escrituras. Nós devemos cantar sempre a palavra sagrada. Um escritor chamado N.T. Wright, conhecido mundialmente hoje, bem famoso, no seu livro Simplesmente Cristão, ele fala que louvar ao Senhor é recordar os feitos do Senhor. Sempre se recordar dos feitos do Senhor. E é para isso que nós temos caminhado nesses dias. Hoje, especificamente, eu gostaria de ver com os irmãos o verso 3, que destaca a importância do povo ter adorado a Deus, apesar do terror dos povos da terra. 2 coisas me chamam a atenção aqui, eu gostaria, juntamente com os irmãos, analisarmos ela. A primeira delas é a perspectiva do terror de adorar a Deus, apesar das oposições externas à igreja. Oposições, perseguições que nós sofremos como povo de Deus, perseguições até mesmo internas que nós, como servos de Deus, enfrentamos e que tendem a comprometer o culto ao Senhor. A segunda perspectiva que eu gostaria de ver com os irmãos aqui também nessa manhã é o fato de que algumas perseguições, alguns desvalor que é dado ao culto ao Senhor, às vezes não estão fora da igreja, mas infelizmente dentro da igreja, dentro da fronteira. E é interessante porque
alguns escritores ou optaram por uma linha, ou optaram por outra. O povo estava com medo do povo de fora, da fronteira do povo de Israel. Outros apontaram para a linha que, na verdade, o povo estava com medo com o povo dentro de Israel. Na verdade, em minha análise, observando o texto maior, o contexto maior de Esdras, eu consigo perceber, na verdade, as duas coisas ao mesmo tempo. Esse terror, esse medo de que pessoas de fora comprometam o culto e pessoas de dentro também comprometam o culto ao Senhor. Veja, por exemplo, o capítulo 4 de Esdras, o verso de número 4 ao verso de número 5. Nós percebemos aqui a importância e o terror que é causado pelas pessoas de fora. Veja o verso 4. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Veja a malignidade do povo. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No capítulo 9, ainda em Esdras, no verso 1, nós observamos que a realidade também da oposição dentro do templo, no contexto do culto sendo celebrado, também era presente. O verso 1 diz, do capítulo 9, acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Essas duas realidades, elas, ao longo da história da igreja, elas sempre perseguiu a igreja e continuará perseguindo a igreja. É natural e curioso que o mundo sempre se oporá à realização do culto ao Senhor. Sempre. Nós sempre teremos, na realidade do culto da igreja, uma declaração viva e prática de que nós detestamos o mundo. O nosso culto, embora às vezes nós não falemos, ele professa de maneira prática que enquanto nós encontramos vida aqui, no mundo há mentira e morte. Enquanto nós encontramos Deus, o mundo não encontra o Senhor. Enquanto nós vivemos de maneira alegre, o mundo não vive de maneira feliz e tão somente de maneira triste e desprezível. Então, esse contraponto em que nós temos e vemos no culto, é inevitável que o mundo rechace essa realidade. É inevitável nós percebermos que o verdadeiro culto, ele sempre será motivo de desagrado para essa humanidade. Nós não podemos esperar jamais, irmãos, que o mundo olhe para a igreja, veja o domingo e o culto como algo belo de se ver e algo belo de se praticar. Todos nós temos familiares ou temos amigos que já nos convidaram para participarmos de almoço, de um domingo de praia, de um domingo de piquenique, e nós rechaçamos essa realidade de participarmos disso no domingo de manhã ou no domingo à noite, pela importância de vivermos na igreja, pela importância de cultuarmos ao Senhor. E o que às vezes nós ouvimos é, para que tudo isso? Para que toda essa religiosidade? Para que todo esse farisaísmo? Né? Tem algumas pessoas, até inclusive na nossa família, que já são desviadas e que mais conhecem o linguajar bíblico. Para que esse legalismo de todo dia na igreja, de todo domingo? Para que um culto de manhã e para que um culto à noite? Já foi de manhã, por que vai à noite? Se vai de noite, por que vai de manhã? Então, essa realidade de desconforto, de falta de compreensão e até, de certo modo, uma repulsa ao culto ao Senhor, ele sempre estará presente diante do povo de Deus. É bem interessante quando nós olhamos essa realidade do povo de Israel, no verso 3, que apesar do terror, apesar do medo de que as pessoas poderiam fazer com aquele povo, em estarem reconstruindo o culto ao Senhor, reconstruindo o altar, reconstruindo o templo, isso poderia gerar um falatório ou aconselhamento de que as pessoas deveriam parar de adorar a Deus. Vejam o terror das nações vizinhas. É melhor nós não suscitarmos o culto ao Senhor para que nós não agreguemos sobre nós mais ódios, mais terror, mais medo, mais perseguição. Mas é belo observar isso porque parece que o povo nos fala que o terror maior não é sobre o povo, mas o terror maior é viver sem adorar a Deus. O terror maior é viver sem ser perdoado pelo Senhor. O terror maior é não poder se derramar na presença de Deus. É para isso que o povo nos convoca. Olhando para isso, nós percebemos que as perseguições externas, quando encaradas de maneira correta, ela sempre teve o poder e sempre terá o poder de inflamar tanto os nossos corações, de maneira individual,
como inflamar também a adoração e o coração da igreja. Se nós observarmos e prestarmos atenção naquilo que está sendo proposto contra a igreja, está sendo promovido contra a igreja, se nós olharmos com os olhos sagrados diante do Senhor, da sua providência, nós perceberemos que o Senhor está inflamando a adoração, inflamando o coração desta congregação. Vejamos, por exemplo, Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 10. Apocalipse, capítulo 2, verso 9 ao verso 10. Perceba que as perseguições, observadas da maneira correta, observadas sob o olhar do céu, elas sempre inflamarão o coração e a adoração da igreja. No capítulo 2, verso 9 ao 10, nós temos aqui Esmirna. Pelos historiadores, trabalhado com uma igreja pobre, a igreja sem nada. Existe na verdade, faleceu há pouco tempo, um pastor de muita estima da minha parte, o Claudionor de Andrade, da Assembleia de Deus. Quem foi da Assembleia de Deus, certamente conviveu com as revistas da CPAD e pôde aprender com ele também. Ele traz um relato muito interessante da igreja, na verdade, uma imaginação. Imagine uma igreja pobre, uma igreja que basicamente não tinha bancos para se sentar, gasofilas para ofertar porque não tinha oferta, mas ainda assim era uma igreja que cultuava o Senhor sob a perseguição do Estado romano. Verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmos se declaram, judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha só a beleza de uma igreja perseguida, a que Cristo fala a ela. Não temas as coisas que tens de sofrer. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Capítulo 3 de Apocalipse também, ainda uma outra igreja, perseguida por aquilo que está fora dos seus muros. Nós temos a igreja de Filadélfia, capítulo 3, verso 8 e verso 9. Uma igreja provada pelos da sinagoga de Satanás, que se achavam judeus. O Senhor assegura que os guardará no dia da aprovação, por eles terem guardado a palavra do Senhor, apesar das perseguições. Verso 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer-te que eu te amei. Irmãos, quantas provações cada um de nós enfrentou ao longo dessa semana para que o culto de hoje fosse comprometido? Quantas? Quantos de nós fomos pegos em ira no trânsito? Quantos de nós foram pegos em conflitos familiares? Quantos de nós foram perseguidos no trabalho e a ira suscitou o seu coração? Quantos de nós, em algum momento, talvez, mentiu ao longo dessa semana? Quantos de nós, às vezes, com o seu olhar, cobiçou ao longo desta semana? Quantos de nós, irmão, foram gananciosos, invejosos ao longo dessa semana? E tudo isso, de certo modo, são perseguições externas que vêm internamente ao nosso coração e que, em última instância, compromete o culto hoje ao Senhor. Quantas lutas, irmãos, a igreja sofreu ao longo dessa semana para que esse culto de hoje não fosse realizado? Quantos de nós? Nós, de fato, irmãos, estamos aqui porque o Senhor é misericordioso conosco. Que, apesar de nós, nos trouxe até aqui. Que, apesar do terror que nós passamos ao longo de toda esta semana, nós dizemos ao Senhor, preferimos te adorar, preferimos te servir. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 ao verso 13, ainda considerando a realidade das aflições a inflamarem o nosso coração no culto ao Senhor, o apóstolo Pedro ele é muito cirúrgico quanto a isso, guiado pelo Espírito. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 ao verso 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 12 ao verso 13, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecendo. Pelo contrário, o que ele diz? Chorai, entristecei, desesperai-vos, abandonai a fé.
Pelo contrário, o que Pedro diz? Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando ao Senhor. Irmãos, eu não duvido que pode ser que nós vivamos, ainda nesta geração, tempos sombrios que aguardam o povo de Deus, seja pelo governo, seja pelo judiciário, seja pela política, seja por esse mundo que, na verdade, não nos suporta nesta terra, seja pela providência do Senhor, que nos faz querer desejar mais o céu e menos da terra. Temores talvez cercarão a nossa alma a ponto de nos querer fazer parar de cultuar o Senhor. Isso é muito comum, muito comum. Todos nós, em algum momento da vida, quando foi perseguido ou passou tribulações nessa terra, esfria o seu coração, a sua fé sofre abatimentos, e a primeira coisa que às vezes vem ao nosso coração é não querer orar ao Senhor, não querer cultuar o Senhor, faltar o culto de oração, faltar o culto de domingo, faltar o culto à noite. Mas, se nós olharmos, como eu disse desde o início, as aflições que nos sobrevêm, com o olhar dos céus, isso inflamará o nosso coração. E é para isso que o Senhor nos chama nessa manhã. As provações têm inflamado o seu coração. As provações que você enfrentou nessa semana têm inflamado o seu coração. A sua oração tem se tornado mais viva, mais eficaz, mais fumegante, mais efervescente diante do Senhor, diante de todas as lutas que você tem passado. Se isso não tem acontecido, a convocação que nós podemos fazer nessa manhã é: comece a olhar todas as coisas através das aflições causadas por sofrimento de Cristo. Se tornem coparticipantes do sofrimento de Cristo e se alegrem por isso. Se alegrem nisso. Voltando a Esdras, capítulo 3, verso 3, o autor diz: e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. A segunda perspectiva, irmãos, de terror ao se cultuar a Deus, e aqui para mim é um pouco mais difícil até dispor sobre isso, é quando os povos vizinhos, eles não estão fora da fronteira, mas dentro do próprio povo de Deus, no meio do culto. E a pergunta que surge é: por que o povo de Israel tinha tanto medo da proximidade desses povos que não eram judeus, que não eram da aliança, viver tão próximos dele enquanto eles cultuavam o Senhor? Nos tempos passados, antes do cativeiro, nós já falamos sobre isso, o povo começou a praticar idolatria contra Deus, começou a servir a outros deuses, tudo isso por proximidades com o povo perto. O culto ao Senhor foi contaminado, o povo esqueceu de Deus, e Deus exilou esse povo. E o que nós temos aqui é uma possibilidade de que a história se repetisse novamente. Deus fosse esquecido, Deus lançasse juízo, e o povo de novo fosse levado ao exílio. É curioso nós pensarmos sobre isso, porque ao olharmos a história bíblica do povo de Deus, nós conseguimos perceber que desde o princípio sempre houve pessoas suficientemente dispostas a corromper o culto a Deus pelos mais diversos motivos, incluindo motivos piedosos. Êxodo, capítulo 32, verso 1 ao verso 4. Êxodo 32, verso 1 ao verso 4. Nós temos aqui a subida de Moisés ao monte para orar a Deus, no capítulos anteriores. Enquanto isso, o povo aguardava Moisés descer e, de repente, começaram a sentir falta de cultuar a Deus. Entretanto, Arão, com uma certa disposição para dirigir o culto, guiou o povo para um culto completamente idólatra. Verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão.
Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Levítico, capítulo 10, verso 1. Logo após ter sido constituído o tabernáculo e as adorações a Deus ter sido manifesto, o Senhor derramar o seu fogo santo sobre aquele povo, nós igualmente percebemos sacerdotes, líderes dispostos a corromperem o culto ao Senhor. Pessoas que não estavam fora da fronteira de Israel, nem tampouco do culto, mas dentro. Verso 1. Melhor, irmãos. Verso 9, verso 23 em diante, fica melhor ainda para o contexto. Só o capítulo anterior, verso 23 em diante. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. O povo olha, vê a santidade de Deus naquele fogo, teme, se prostra, se alegra, mas logo em seguida, novamente, corações dispostos a corromper esse culto para poder fazer coisas que não convêm ao Senhor. Agora sim, verso 1 do capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. A gente pode pensar, isso ficou longe de nós, no contexto de Israel. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao verso 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 ao verso 2. Pedro já nos avisou: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetindo a destruição. Verso 2. E muitos, mas muitos, seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será difamado, infamado, escarnecido, envergonhado o caminho da verdade. O caminho da verdade. Enquanto a gente percebeu no primeiro tópico que as perseguições externas, quando bem compreendidas, têm o poder de inflamar a nossa adoração pessoal e a adoração da igreja, no segundo ponto nós observamos que as perseguições internas e a desvalorização do culto por parte de quem está dentro tem o poder não de avivar, mas de destruir o culto ao Senhor. Isso é uma dura realidade. Voltando lá para Apocalipse, capítulo 2 ainda, nós conseguimos perceber esse contraste. Nós temos Esmirna, nós temos Filadélfia, sendo perseguidas de maneira externa, e assim Deus inflamando o seu fogo, assim Deus inflamando seus corações e sua adoração. Quando nós observamos as outras 5 igrejas, que começam a ter perseguições e deturpações do culto, da liturgia, da palavra do Senhor de maneira interna, nós conseguimos perceber não mais um elogio da parte de Cristo a essas igrejas, mas repreensões e oposições da parte do próprio Deus. Capítulo 2, verso 1 ao 7, nós temos Éfeso, que provou os falsos apóstolos e suportou provas por amor a Cristo, mas abandonou o primeiro amor e foi admoestado a se arrepender. A igreja de Pérgamo sustentava a doutrina de Balaão e o Senhor prometeu pelejar contra eles no capítulo 2, verso 12 a 17. Tiatira, a igreja que tolerava a doutrina de Jezabel, o sincretismo religioso, o Senhor prometeu enviar doenças e morte àquela igreja, como se vê no capítulo 2, verso 18 ao verso 29. A igreja de Sardes não possuía obras íntegras
e Deus prometeu agir contra ela como ladrão, de forma imperceptível. No capítulo 3, verso 1 ao 6. A igreja de Laodiceia era espiritualmente irrelevante, porque nem é frio, nem é quente. Você é irrelevante. E Jesus a chamou de infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Tudo isso porque toleraram de maneira incorreta a deturpação do seu culto, da realidade da palavra do Senhor. O principal temor de uma igreja, irmãos, deveria ser sempre este. Olhando para o capítulo 3, verso 3 de Esdras. A saúde espiritual dos seus membros, dos membros da igreja, impacta diretamente a saúde do culto que nós prestamos ao Senhor. Diretamente. Se nós não tivermos saúde espiritual, o nosso cântico não será agradável ao Senhor. Se nós não tivermos corações retos diante do Senhor, nós não teremos louvores para apresentar de maneira dignas ao Senhor. Se nós não prestarmos atenção na palavra que o Senhor está pregando, na palavra que o Senhor está falando à sua igreja, nós não seremos edificados por esta palavra. Nós devemos perceber as Sagradas Escrituras e assim atendê-las de maneira pronta, de maneira edificante, de maneira certa, de maneira santa, de maneira temerosa, olhando para a palavra do Senhor, olhando para o seu santo séquito, olhando para o trono do Senhor e assim nos arrependendo daquilo que nós fazemos. As falsas doutrinas e os falsos ensinos, infelizmente, sempre encontrarão corações dispostos a abrigá-los no meio da igreja. Sempre, infelizmente. Sempre haverá corações, irmãos, a abraçarem falsos ensinos. Sempre haverá corações para bajularem falsos profetas, falsos mestres, falsos doutrinadores, falsos pastores, falsos pregadores. Sempre, sempre haverá. E esse abraçar da igreja a essas pessoas, lamentavelmente, corromperá o culto e desagradará o próprio Deus, e a igreja se corromperá e talvez seja punida pelo Senhor e depois restaurada por Ele. Alguns crentes, irmãos, desejarão, lamentavelmente, ter mestres falsos. É curioso pensar, irmãos, se pessoas podem dizer, eu não quero um pastor de verdade. Eu não quero. Tem pessoas que dizem isso. E a gente pode dizer, mentira, isso não existe. Tem. Eu não quero ser admoestado pela verdade. Eu quero uma falsa doutrina. Eu não quero algo que confronte o meu pecado. Eu quero algo que, na verdade, só me faça ser alegre na presença do Senhor, mas não faça qualquer tipo de tristeza ao meu coração. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Timóteo, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, e sua última carta antes da morte. Na primeira carta, Paulo é muito incisivo quanto aos falsos mestres, às falsas doutrinas, mas é curioso que na sua carta final, no último capítulo, caminhando aqui já para o final da sua carta, Paulo começa, de certo modo, a perceber que, na verdade, não era só o problema dos falsos mestres. Era um problema de falsos corações supostamente convertidos. Capítulo 4, verso 3 diz assim: pois haverá tempo, e o tempo é hoje, nós vemos isso, em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Eu quero um pastor que fale de dinheiro, porque eu amo dinheiro. Eu quero um pastor que fale sobre riquezas, porque eu amo meu dinheiro. Eu quero um pastor que não fale sobre adultério, porque eu amo adulterar. Eu quero um pastor que não fale sobre fornicação, porque eu gosto de corromper o meu corpo. Eu quero um pastor que não fale contra a bebida alcoólica de maneira desordenada, ou sobre viver de maneira impura, porque eu gosto da impureza. Existem pessoas assim, irmãos, e Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo isso. E essa realidade não é uma realidade que se aplica a outras igrejas e não se aplica a nós. O seu coração sabe se aplica a você ou não. Continuando o texto. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão. Eu me recuso. Eu não quero dar ouvidos à verdade. Eu quero me entregar, Paulo diz, entregando-se às fábulas.
Eu quero me entregar a histórias que não fazem qualquer sentido, mas de certo modo não me ataca, não me traz vergonha, não me traz temor, não me traz santidade, mas são fábulas que enchem as suas cabeças. E aqui, irmãos, é uma verdade que nós devemos perguntar a cada um de nós de maneira pessoal. Como o seu coração nessa manhã se encontra diante da verdade divina? Você abraça ela ou você recusa essa tal verdade? Você tem se entregado a uma narrativa bíblica adulterada para acomodar os seus pecados, ou se entregado de maneira lamentável e arrependida, lamentando diante do Senhor a verdade que o Senhor tem trazido aos seus olhos? As pessoas mal intencionadas, irmãos, politicamente maléficas, piedosamente más, elas não possuem medo de destruir a igreja e o culto ao Senhor. Nós, como santos, eleitos, chamados diante do Senhor, nós não podemos ter medo de defender a igreja, de defender o culto ao Senhor. Essas pessoas não têm medo de destruir. Por que nós teríamos medo de defender o culto ao Senhor? De manter a sacralidade do Santo Espírito do Senhor no nosso meio, de manter a verdade do hino, de manter a verdade da palavra. É para isso que Paulo nos conclama, e assim chamou Timóteo a fazer. Capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo diz no verso 6, por esta razão, eu te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, a defesa da verdade vai trazer o quê? Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. É inevitável, irmãos, querer manter a beleza do culto e não sofrer nessa terra. É inevitável querer manter a beleza do culto e não sofrermos na igreja. Isso é inevitável. Se você sofre porque você quer que o culto seja mantido de maneira verdadeira, seja bem-vindo. A carta do apóstolo Paulo foi endereçada para você. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que atua em nós. Para encerrar, irmãos, a conclusão que nós chegamos é a seguinte: devemos pregar sempre a nós mesmos. Ó frágil coração, abrigue-se em teu Deus por meio do culto. Sofra por Cristo, mas sofra cultuando. Tenha coragem, Deus te deu poder, Deus te deu amor. Te apega à profecia proclamada sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se agarra à verdade, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Senhor Deus amado, que dura verdade, Senhor, que bela verdade, que dura verdade, mas que magnífica verdade é, Senhor amado, te cultuar em espírito e em verdade, Senhor. Nós precisamos ser santificados por Ti, Senhor. Há muita coisa a ser expurgada do nosso coração, meu Deus. E se algo pode ser apartado de nós, Senhor, nessa manhã, aparta de nós, Senhor. Que nós olhemos para Ti, Senhor amado, e nos alegremos inteiramente no Teu favor sobre nós. Que de fato venha o sofrimento sobre nós, Senhor, mas que a Tua misericórdia reine sobre nós também. Que sejamos alcançados pela Tua boa mão, Senhor. Como Pedro gritou naquela madrugada sobre aquele mar, Senhor. Socorre-nos, porque nós estamos perecendo sem a Tua mão. Nos ajuda, meu Deus, no temor de Cristo, no poder do Espírito. Amém.